Olá, pessoal. Esse é o Papo de Prateleira, o espaço que vocês já conhecem, um espaço dirigido aí para revenda, para distribuição de insumos agrícolas e pecuários e também as unidades, aí, as lojas das cooperativas brasileiras, todo mundo fazendo o quê? Levando toda a tecnologia que é erguida, pensada, pesquisada lá na indústria, para o cliente final de todo mundo, que é o agricultor e é o pecuarista brasileiro, né? E sempre aqui com a nobreza da companhia do nosso parceiro, nosso patrocinador, Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, essa plataforma fantástica que ajuda ainda mais a colocar essas tecnologias no campo para ter mais produtividade, mais dinheiro no bolso e espalhar a riqueza aí na sociedade, na comunidade, onde as fazendas, onde as grandes agropecuárias estão instaladas. E por falar em pôr dinheiro no bolso, nós vamos falar um pouco de dinheiro, porque o agro está conseguindo, em mais uma vertente de revolucionária do agro, está conseguindo crescer também aí numa parte muito importante, já que o governo federal está esgoelado, que é a questão do crédito. É atrair financiamento para poder crescer ainda mais. Então, eu chamei aqui para conversar com vocês o Nicolas Paiva. O Nicolas Paiva é advogado e é integrante aí da banca aí da Silveira Advogados, que a gente já entrevistou mais de uma vez, que tem lá, começou lá no sul do país, ele vai contar para a gente rapidamente, e depois foi para São Paulo. Ô, Nicolas, prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Prazer todo nosso, senhor Riva. Muita alegria de estar aqui com vocês. Obrigado, querido. Nós vamos falar, então, do quê? De um base num material super bacana que eu recebi da Silveira Advogados, falando a respeito do quê? Do FIAGRO, dos fundos de investimentos, aí essa possibilidade de atrair investimentos com o agronegócio, uma possibilidade que passou a ser legal, foi aprovado em 2021, né? Está fazendo aí 2 anos, e está permitindo um crescimento fantástico. É disso que o Nicolas vai falar. Ô, Nicolas, aí de 2021, quando foi aprovado para cá, rapaz, chegou dinheiro para a turma aí do campo, hein? Chegou dinheiro. Em dados aproximados, não tão atualizados, aproximadamente setembro, outubro de 2022, 7 bilhões de reais Verdade, estava no material distribuídos. Então, é um valor realmente considerável. Eu acho que vale explicar um pouquinho de como que foi a estrutura do FIAGRO para a gente identificar, conseguir enxergar o sucesso que ele está fazendo, né? O FIAGRO ele foi desenhado a partir da estrutura jurídica do Fundo de Investimento Imobiliário. E foi uma decisão muito inteligente, legislativa. Por quê? O Fundo de Investimento Imobiliário ele caiu nas graças dos investidores, é um instrumento de fácil entendimento e concepção, e isso fez com que, mais recentemente, nos últimos anos, houvesse maior interesse de pessoas físicas, inclusive até acesso a esse tipo de investimento. O mercado sempre queria ter um pouco mais de acesso ao agronegócio, e o agronegócio também tem interesse em ter acesso ao mercado de capitais, ficar menos dependente, como o senhor muito bem relatou, ao mercado estatal, né, o dinheiro estatal, que cada vez é mais escasso. Então, o FIAGRO chegou justamente para conciliar esse braço do mercado de capitais privado com o agronegócio. E da estrutura jurídica que foi criada para o FIAGRO, se utilizou a base do Fundo de Investimento Imobiliário. Ou seja, facilitou muito a compreensão dos investidores sobre o arcabouço jurídico que é essa estrutura. Alguns dados são muito interessantes. A gente identificou que em 10 meses de FIAGRO se alcançou o número de investidores que o Fundo de Investimento Imobiliário demorou 9 anos a conquistar. É um dado muito relevante, né, senhor Riba? E tem um outro número interessante também, rapaz, que é o número de fundos registrados, né? Que são 66, é isso? 66 registrados. Um ponto importante a diferenciar, nós temos hoje uma regulamentação provisória da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, que ela foi publicada em 2021, julho de 2021, desculpa. Ela hoje diferencia os fundos dos FIAGROS em 3. Nós temos 3 braços. 3 tipos, FII, né? 3 tipos. FII, FIDIC e FIP. Vamos lá. FII, Fundo de Investimento Imobiliário, dentro do FIAGRO. FIDIC, Fundo direcionados aos direitos creditórios, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios relacionados ao FIAGRO. E o FIP,
que é Fundo de Investimentos em Participações, em empresas do FIAGRO. Dos 66 fundos registrados, a grande maioria que nós identificamos são da modalidade FII. Tá? Essa é a modalidade que mais tem agradado. É uma Por que, modalidade que Nicolas, você acha? Por alguns motivos. Também pelo motivo que eu expliquei anteriormente, de utilizar o arcabouço de fundo de investimento imobiliário puro. Então, acho que isso facilita a distribuição, a venda ao mercado dos produtos, dos projetos do FIAGRO. Acho que isso tem um acesso hoje um pouco mais facilitado. O segundo motivo a gente percebeu que a grande parte dessa distribuição dos 7 bilhões que nós mencionamos agora há pouco se referem a valores distribuídos via CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. E, normalmente, esses CRAs estão vinculados dentro de fundos de FII. Então, a grande maioria, isso justifica por que hoje a gente tem mais FIAGRO, FII, do que FIAGRO outras modalidades. Até porque, né, Nicolas, se eu falar bobagem, você sempre me corrija, tá bom? É assim, o CRA, eu acho que ele significa o quê? Ele significa assim, a profissionalização do antigo barter, né, que começou lá com a revenda adiantando coisa para o fazendeiro e aguardando, assinava algum contrato e aguardava que ele colhesse a safra para poder receber ou em grão, ou em dinheiro, ou nos dois, né? Perfeito. Acho que você tocou na palavra-chave, que é a profissionalização. Acho que tudo isso que a gente está falando é resultado da profissionalização que tem no agronegócio. Tanto na proximidade que está com o mercado de capitais agora, quanto que isso significa na gestão. Bom, os números estão aí, né? 27% do PIB nacional é do agronegócio. A gente tem identificado essa profissionalização. Então, o pequeno agricultor hoje, pequeno produtor rural, ele já é um cara muito instruído, ele já é um profissional com acesso a muitas informações. Sim. Isso ajuda muito o outro lado, porque ele consegue explicar no detalhe, ele consegue expor quais são os seus riscos para que o investidor possa compreender e ajudar e aplicar, investir esse dinheiro no agronegócio. Perfeito. É legal você falar em profissionalização, Nicolas, porque assim, pelo que eu percebo, eu acompanho, assim, ter crédito que venha do mercado é ótimo, por quê? Porque nosso governo é quebrado, na verdade é essa a palavra, né? Cada ano que passa ele gasta mais do que recebe. Se fosse uma empresa, estava com a porta fechada faz tempo, né? E, então, é interessantíssimo que outro tipo de dinheiro entre para investir no agro, até porque também o resultado, ano após ano, aí é fantástico, né? O resultado, né? De crescimento, exportação e mercado interno também. Só que precisa ter segurança no investimento, né? Porque as duas partes querem segurança, né? A pessoa que quer o dinheiro, né? O empreendedor precisa de segurança e quem investe precisa que vai receber. Por causa disso, eu estou observando um crescimento vigoroso de quê? De plataformas que fazem um raio-x de tudo da propriedade, do clima, histórico de clima, como é que está o solo, como é que está a lavoura, acompanha a lavoura para saber como é que está o rendimento, a produtividade, mas, por outro lado, também precisa ter aí a experiência profissional de uma banca de advogados, né? Gente que domina a lei, sabe como é o que foi criado no FIAGRO, para poder orientar bem as duas partes. É isso mesmo ou estou falando bobagem? Exatamente isso. Vou até começar pela primeira premissa que o senhor trouxe. O Estado tem pouco dinheiro para auxiliar, né, na produção. É muito interessante que a gente tenha a entrada do dinheiro privado para fazer isso, e a premissa básica é oferta e demanda, né? Quanto mais interessado nós tenhamos para trabalhar com o agronegócio, a gente consegue melhorar a taxa. É claro que isso não é tão simples quanto esse binômio. A gente tem a segurança jurídica. Quanto maior a segurança jurídica, maior a solvência, a credibilidade também do tomador, isso interfere na taxa, que é o segundo ponto que o senhor comentou. Então, a gente tem hoje empresas, fundos, investidores interessados em investir no agronegócio, porque sabe que está se profissionalizando, está crescendo, tem carregado, inclusive, o mercado brasileiro nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, ele também quer ter essa segurança jurídica, e é algo que isso tem ajudado. É claro que dessas operações todas que a gente vê, até, por exemplo, de emissão de CRA, sempre tem uma banca
não só uma banca jurídica, né, que faz a avaliação documental e a estrutura da operação, mas se analisa, como o senhor bem falou, tem plataformas que ajudam a avaliar o risco daquela produção, seguros, inclusive, é um mercado que tem crescido bastante, né, nesse mercado, que é justamente para que possa trazer maior segurança. A gente sabe também, quanto maior a segurança, tanto do nível do crédito, quanto do nível da segurança de retomada em caso de inadimplemento, o quanto isso interfere na taxa, o que é bom para todo mundo, né, senhor Riba? Exato, e rapaz, até para ilustrar o povo que está acostumado a acompanhar o Papo Prateleiro, hoje eu não tô na minha casa, não. Eu estou de novo na rua, pé na rua, estou aqui em Londrina, norte do Paraná, esse lugar fantástico de agricultura aqui do Brasil. Estou aqui num evento do AgroGalaxy, que é um dos 3 maiores distribuidores aí de insumos agrícolas do Brasil, né? E pelo jeito que está aqui, viu, Nicolas, o negócio vai aumentar o investimento, financiamento da fazenda brasileira, viu, rapaz? Porque dá uns 4, 5 mil pessoas, mais ou menos, por dia. Hoje é o 2º dia do evento. Maravilhoso. Essa região é muito rica, né? Ela produz muito, é um solo muito fértil. Inclusive, tem a Expo Londrina aí que é sensacional, né? Mostra o quão pujante é o mercado do agronegócio, especialmente em Londrina. Tenho bons amigos aí de Londrina que trabalham com agro. Aproveito para mandar um abraço para o meu querido amigo Diego, da Fazenda Santa Amélia. Isso mostra o quanto que essa região ela é rica e acaba ajudando muito o mercado brasileiro. Exato. E por falar nisso, gente, vocês estão vendo, João, eu cada vez mais para a prateleira eu trago gente que não estava, a gente não tinha o nome ligado ao agro, que é o quê? Muita mulher, muita gente jovem, que nem o Nicolas, e muita gente de áreas que não atuavam no agro e agora começaram a atuar. A gente está falando de investidor, a gente está falando de gente de tecnologia, então nem se fala, né? Mas também de química, de farmácia, de bioquímica, um universo muito grande, isso é muito bacana, que gera emprego demais. O escritório, Nicolas, vou falar para o pessoal que ele tem o quê? 65 anos, né, de atividades, né? Mas o agronegócio, assim, ali com foco no agronegócio para ajudar a dar segurança às operações, mais ou menos 15 anos, né, rapaz? Mas você tem uns 20 anos de idade, como é que... Fala como é que está a experiência aí de atuar com o agronegócio. É gostoso, não é? Como é que é? É sensacional. Obrigado pelos 20 anos, mas dá quase para dobrar um pouquinho esse número. Sensacional. O escritório tem 65 anos, é de Porto Alegre, e a gente tem uma atuação muito forte na região sul, né, especialmente no Rio Grande do Sul. E essa região sempre teve um viés do agronegócio muito forte, né? Então, sempre tivemos consultas em relação ao agronegócio, operações imobiliárias relacionadas aos imóveis rurais. Isso já criou... A gente já historicamente, já trabalhava com esse tipo de mercado. Eu sou de São Paulo, o escritório veio para São Paulo há 15 anos aproximadamente, e a gente começou a trabalhar muito, a gente viu que o mercado do agronegócio se profissionalizou, tem grandes companhias, inclusive com sede, escritórios em São Paulo, e a gente acabou, nesses últimos 15 anos, se aproximando desse mercado ainda mais, embora a gente saiba que a produção está no interior, está no Brasil grande, mas hoje até a sede dessas grandes empresas estão em São Paulo, e a gente acabou se aproximando, e é um mercado fantástico de trabalhar. Você muito bem relatou. Hoje, cada vez mais, a gente tem percebido essa profissionalização, novas pessoas, novas ideias chegando ao mercado. Acho que o Fiagro é um exemplo disso, né? Além de outras empresas, a gente tem todo dia, basta abrir o jornal, a gente vê novas empresas, os agrotechs chegando, né, senhor Riba? É fantástico, muita gente competente e legal se interessando por esse mercado que é muito pujante. Perfeito. Ô, Nicolas, tira uma dúvida para mim aqui da minha vasta e gigantesca ignorância, né? A gente está falando de fundo, né? Já existe, ou então, na sua opinião, vai existir um dia em que, por exemplo, eu, uma pessoa física, sem ser por meio de fundo, em vez de pôr um dinheiro na poupança, põe o dinheiro para investir num papel qualquer do agronegócio? Sem dúvida, isso já é possível, inclusive através do Fiagro. Como funciona? Vou tentar explicar muito brevemente aqui, e desculpa a minha ausência de didática. O fundo, uma gestora, representado como uma administradora, todos regulados pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários,
elas fazem o meio de campo, então elas criam um produto, elas têm um elo com um produtor, sabe que aquele produtor está precisando daquele capital para fazer um investimento, comprar uma fazenda vizinha. Faz o trabalho para o investidor, né? Perfeito. Cria o arcabouço jurídico disso, a estrutura jurídica com assessoria de escritórios, e aí ele leva ao mercado, ele divide esse investimento. Vou trazer valores simples aqui. Por exemplo, investimento de 100 milhões. Pode ser via empresa, ela vai constituir uma empresa para fazer esse aporte, ou ela vai com um fundo e vai emitir o CRA, que a gente tem comentado, 100 milhões, e ela vai dividir esses 100 milhões em pequenas cotas. Vai listar esse fundo na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, e o senhor, pessoas físicas que não necessariamente conhecem o agro, não necessariamente tem 100 milhões para fazer o aporte, mas tem R$1.000 e gostaria de começar a aplicar no agronegócio. É através disso, através desse mecanismo que ele pode ir lá direto na Bolsa de Valores, comprar R$1.000 e passar a ser cotista desse fundo que investe nesse mercado. A partir do momento que esse produtor começa a pagar os juros, paga o principal, o investidor recebe a sua cota à parte dentro desse fundo. Então, hoje já é possível, que investidores, pessoas físicas que não precisem de um volume muito grande de dinheiro, conseguem ter acesso a investimentos no agronegócio através desses mecanismos. Perfeito. Por falar em investimento, Nicolas, a gente está aí começando um ano, fazendo aí, daqui a pouquinho já vai começar. Aliás, eu acho que já tem lugar que já começou a colheita já, né? O pessoal que plantou primeiro a soja, né? É a safra 22/23 e, por enquanto, parece que lá vem um novo recorde, a grande possibilidade de a gente, pela primeira vez na história, passar de 300 milhões de toneladas de grãos, né? Então, quer dizer, um horizonte aí depois para comercialização e depois para a safrinha, que de safrinha não tem nada, porque só de milho é milhões e milhões de toneladas, né? Nicolas, como é que você vê aí o futuro do agronegócio aí sob o ponto de vista mesmo, né, do investimento e sob o ponto de vista da garantia jurídica, que é a oferta que a Silvério Advogados faz? Vamos lá. Pela primeira parte da pergunta, né? Eu sou advogado, eu não vou tomar um risco aqui de falar de investimentos. É claro. Mas eu acho que uma premissa importante aqui que a gente identifica é o quão produtivo o agronegócio brasileiro tem sido, né? O senhor comentou que a gente está indo para o caminho de um possível novo recorde. O legal disso é que a gente consegue identificar que a gente está melhorando a produtividade das safras sem um aumento da área produtiva. Exatamente. A gente está sendo mais produtivo dentro da mesma área, o que isso é exemplo para o mundo todo, né? Então, acho que essa premissa é importante. Isso mostra o quão inteligente, o quão inovador é o agro brasileiro. E isso, obviamente, traz interesse de investidores do mundo todo. Então, nós somos exemplos no agronegócio para todo mundo. Em relação à estrutura jurídica, o primeiro viés aqui, que seria talvez o viés imobiliário, a gente sabe que o Brasil ele tem um problema histórico aqui de registro de imóveis, algo que tem melhorado, sem dúvida nenhuma. Todos os players desse mercado, os cartórios, os tribunais, os advogados, têm atuado fortemente para que a gente passe a ter uma segurança jurídica melhor, especialmente também com geomensores, eles que têm nos ajudado bastante a trazer essa segurança jurídica. Mas a gente tem, óbvio, que diversos outros meios e viés que a gente precisa melhorar para trazer essa segurança jurídica, né? Então, a gente tem identificado esse profissionalismo, por exemplo, dos produtores em manterem contabilidade sempre atualizada e fidedigna, algo nesse sentido que a gente consegue confrontar números e trazer segurança suficiente para que tenha uma apresentação para diversos investidores e eles fiquem seguros quanto à viabilidade dos negócios do agronegócio brasileiro. Perfeito. É tão importante isso que você citou no início da resposta, que é a questão aí a questão de produção numa área menor, que inclusive até o gancho aqui do evento da distribuidora do AgroGalaxy é assim, o que eles querem. Né? A gente quer aumentar a produtividade do produtor rural brasileiro, mas com sustentabilidade. E é uma questão importantíssima, porque, como o Nicolas falou, gente, a segurança, uma segurança jurídica, na verdade, ela é uma segurança muito ampla, né? Que um produtor
pode ter um problema para ele dispor do que ele plantou e do que ele colheu, se ele, por exemplo, cometer uma ilegalidade, principalmente na área ambiental. Então, precisa ter muito cuidado, precisa realmente do apoio de quem domina o aparato legal para dar a melhor sugestão, para dar a melhor orientação, para que se faça contrato, se faça negócio e que todo mundo tenha rendimento que é aguardável, que foi pactuado e contratado, né? Nicolas, eu queria agradecer demais, rapaz, a sua presença aqui e gente que é novinha, assim, com esse sorriso bonito aí, para a gente tirar um pouco da carranca que o agro ainda tem, viu, Nicolas? Quero ver se você não volta mais vezes para a gente orientar o pessoal da importância de ter, né? Que, como diz meu amigo, meu chefe, o Carlão, sabe quem que não precisa de advogado, Nicolas? Quem morreu, quem está morto. Exatamente. Quem está vivo vai precisar de uma orientação jurídica em algum momento da vida, mesmo que não faça nada. Porque pode vir um cabra dos infernos atormentar a nossa vida, né, Nicolas? Não, especialmente para estruturar operações, que é a melhor operação que tem, né? Porque você consegue linkar quem está com dinheiro, emprestar a taxas melhores para quem está precisando e fazer o mercado girar. Esse é o nosso trabalho. Rapaz, é um prazer muito grande. Quero que você volte mais vezes aqui para a gente ajudar, para trazer informação e com essa energia toda aí, que é muito bacana, que o país está precisando e o agro precisa ajudar ainda mais a economia brasileira. Vou mandar um grande abraço para você. A gente trouxe aqui o Nicolas Paiva, ele que é um dos integrantes aí da banca de profissionais de advocacia da Silveira Advogados, e que está há 15 anos aí ao ladinho, de braço dado com o agronegócio, e quer continuar de braço dado com cada vez mais clientes aí para ajudar aí na segurança de todos os negócios. Não só do agro, que ele tem essa banca, como ele explicou, mas principalmente no agronegócio também, que é um negócio como qualquer outro. Totalmente envolvido campo com cidade, não existe a menor separação. Existe campo na cidade, como, por exemplo, num abatedouro de carne, de boi, de galinha, de suíno, e existe também a cidade no campo. Por quê? Porque onde é que se formou? Se formou numa faculdade, trabalhou, faz transporte. Então, não existe separação, existe junção, e todo mundo precisa de vários tipos de novas tecnologias, incluindo a tecnologia jurídica. Nicolás, um grande abraço para você, tá? Muito obrigado, senhor Vicente. Um prazer. Vou atormentar a vida da assessoria lá para você estar vindo tirar dúvida para a gente, tá bom? Será sempre um prazer. Um grande abraço. Ótimo evento, Londrina. Obrigado, querido. Vocês ouviram aí essa conversa super bacana, super bem informativa do Nicolas Paiva, que é da Silveira Advogados, e vai acompanhar nos nossos 2 espaços de internet, que é o site agrorevenda.com.br, é o nosso site corporativo grupopublic.com.br, e também nos 5 espaços que são do YouTube e também que vira podcast Radar Agro Conversa do Nicolas, no Deezer, no Amazon, no Spotify, no Google e na Apple. Nicolas, grande abraço, até a próxima, tá bom? Grande abraço. Obrigado. Tchau, querido. Até. Um abraço. Tchau.